E no caso da obrigação de fazer e não fazer, não adianta nada eu pedir para expedir um mandado de busca e apreensão, né? Se eu contratei um pintor famoso para fazer uma obra de arte para mim, pintar um quadro, uma imitação de sei lá o que, enfim, não adianta nada expedir um mandado de busca e apreensão e pegar todo o material dele na casa dele de pintura. Isso não serve para nada, tá? Então a gente tem aqui aquela multa diária, que são as astrentes judiciais, pelo descumprimento da obrigação, que seria o meio mais eficaz. Mas, quando a gente fala dessas duas obrigações aqui, fazer, não fazer e entrega de coisa, a multa também pode ser aplicada como meio coercitivo para a entrega da coisa, tá? A possibilidade da expedição do mandado de busca e apreensão não exclui a multa, porque pode acontecer do oficial de justiça chegar na residência do executado e não encontrar o bem. E aí, como é que eu faço para forçar esse devedor a apresentar? Aí eu posso solicitar ao juiz que impõe a multa diária, tá? No caso da obrigação de fazer, vamos pensar aqui também o seguinte. Eu preferia começar a abordar assim comparando, eu acho que vocês vão ficar com uma visão mais clara do que se eu for de um a um, tá? Na obrigação de fazer e não fazer, a gente tem dois tipos de obrigação, fungível e infungível, não é? Se eu quero que um cara pinte a minha casa, isso é uma obrigação fungível ou infungível? Completamente fungível. Qualquer um que saiba o mínimo do mínimo do mínimo sobre pintura pode pintar uma casa. Agora, se eu quero que um pintor famoso, né, crie uma obra de arte especificamente para mim, ela é totalmente infungível. Então, a obrigação fungível, pela natureza, ela é substituível, não é isso? Tem por que eu ficar perdendo meu tempo insistindo para tentar forçar o devedor de uma obrigação fungível a cumprir aquela obrigação, se eu posso, hoje, pela nova redação do Código, contratar uma outra pessoa, por exemplo, pintor de parede, quero pintar as paredes da minha casa. O devedor está enrolando, eu posso impor a multa diária. Mas eu também posso pensar numa situação um pouco mais eficiente, que seria eu contratar um pintor e colocar o devedor para pagar, tá? Só um segundo que estão chamando aqui. Olha só, então a gente está falando da obrigação fungível e infungível. No caso da fungível, hoje o código é muito mais simples o procedimento. Ela me permite que eu solicite ao juiz uma providência que produza um resultado prático equivalente. Então, na verdade, são três opções que eu tenho diante de uma obrigação de fazer ou não fazer, né? Quais são as três opções? A tutela específica, que seria a obrigação mesmo, in natura, aquela obrigação contratada. Não consigo essa, tudo bem. Se for fungível a obrigação, a gente pode obter um provimento judicial que produza um resultado prático equivalente, tá? E se numa terceira hipótese, ou sendo infungível a obrigação, ou eu não conseguindo essa segunda, eu posso ainda converter a obrigação em perdas e danos. Convertendo em perdas e danos, o que eu preciso fazer para executar? Eu já comecei ali o cumprimento de sentença. Não vai dar para cumprir a obrigação in natura, nem resultado prático equivalente. Senhor juiz, requeiro a conversão da execução em execução de perdas e danos. O que falta agora para a gente dar sequência? Liquidação, né? Então faz a liquidação incidentalmente no processo e aí a gente já muda para a obrigação de pagar a quantia, tá? Aí o cumprimento vai seguir esse procedimento aqui, ok? Lê para mim, por gentileza, o 461, capte, e já vamos ali para o parágrafo 1º. Na ação que tem por objeto cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou, se proceder de pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do cumprimento. Então, ó, primeiro a gente vai na tutela específica. Se não interessa a tutela específica ou ela já é inviável, eu faço o pedido, juiz defere e eu posso obter então resultado prático equivalente. Parágrafo 1º. 461. 461, não tem? Pô, tem vários parágrafos. Aqui, cara. Esse parágrafo. A obrigação somente se converterá em residência
se o autor requerer, ou se impossível a tutela específica. Então, a terceira possibilidade de perdas e danos vem no parágrafo 1º, que diz que somente será convertida em perdas e danos a obrigação se o autor requerer, ou seja, é um direito do credor, tá? Ou se impossível a tutela específica ou obtenção do resultado prático. Ou se impossível a tutela específica ou obtenção do resultado prático. O que a gente pode pensar aqui? A obrigação é infungível, não é? Não dá mais para eu alcançar esse resultado, tá? Eu olhei a camisa dela, achei que era I Love MPU, a camisa dela. Qual é esse resultado prático? Eu entendi. É o negócio de você contratar outra obrigação. A mesma obrigação. Sendo, por exemplo, porque quando a gente fala em obrigação de fazer, a fungibilidade não está especificamente na obrigação, mas naquele que vai realizar. Por exemplo, que eu dei da pintura de uma parede, né? Até eu pinto uma parede, tá? Não precisa ser um pintor profissional para pintar uma parede. Aí, vamos supor que eu não queira pintar. Não vou cumprir a obrigação. Então tá bom, contrata aí o João pinta a parede. O resultado prático não é equivalente? Na prática não deu no mesmo? Tem o mesmo resultado. Só que o João vai cobrar o dele, não vai? Quem é que vai ter que pagar? Não é o credor. Tem que ser eu, tá? Que me recusei a cumprir a obrigação. Vamos para o parágrafo 2º. Deixa eu ver se é nesse. A indenização por perdas e danos dá-se-á sem prejuízo da multa. Tá. Aqui ele já está falando da multa como uma possibilidade, né? Como um meio coercitivo também. Significa o seguinte: pega uma obrigação infungível. Então é um artista plástico, ele ficou de fazer uma escultura lá, tudo acertadinho. Ele não quer cumprir a obrigação. Primeira opção que eu vou fazer aí, eu não vou converter logo em perdas e danos, né? Eu quero aquilo ali, eu contratei aquilo ali, eu preciso daquela obrigação. O que eu faço? Eu peço ao juiz a imposição da multa, tá? Essa multa, na verdade, ela está alguns parágrafos abaixo, deve estar no 4º, né? Que é a multa pelo descumprimento, a multa diária, as astrentes, tá? Então, eu peço a multa, mas vamos supor que essa multa chegue num momento que fique evidente que essa multa também não é suficiente para coagir a pessoa a pagar. Eu tenho que pedir ao juiz que converta em perdas e danos, tá? Quando converter em perdas e danos, a conversão em perdas e danos não afasta a obrigação do devedor de pagar aquela multa que já foi acumulada até aquele período, ok? Então a conversão em perdas e danos vai se dar sem prejuízo da outra, sem prejuízo da multa, tá? Essa questão de multa é um pouco complicada porque o STJ às vezes resolve entrar nesse valor e cria uma certa dificuldade, pelo seguinte: aquela velha teoria lá argumento do enriquecimento ilícito, né? Vamos supor que essa obrigação, muito embora infungível, ela seja calculável, tenha uma perspectiva no mercado de valor, tá? Esse valor aproximado é de 200 mil. A multa diária aplicada pelo juiz, se a obrigação é de 200 mil, ele não vai dar uma multa de 500 reais, 200 reais. Então, ele bota uma multa de R$1.000 por dia, para o camarada se sentir forçado a cumprir a obrigação. Se esse cara ficar 200 dias sem cumprir a obrigação, a multa já está no mesmo valor do principal e não serviu para nada a multa, percebem? Então, a partir daqui, o cara tem direito a 400 mil, então se o juiz achar que o acumular dessa multa está caracterizando o enriquecimento sem causa para o credor, ele vai pegar e vai reduzir esse valor da multa, vai ficar esperando o credor se manifestar, e nisso a gente tem que trabalhar a conversão em perdas e danos, tá?